qualquer trabalho que você possa se permitir se dedicar ao outro, eu acho que é válido e, na verdade, te ajuda a ser mais feliz. Acho que você acaba aproveitando mais a vida e passando realmente a enxergar as outras pessoas como pessoas. O bem precisa ser feito porque é o bem, né? E não porque eu vou receber algo em troca, né? O verdadeiro voluntário não é aquele que se mobiliza pensando já na sua campanha de vereador, por exemplo, né? O verdadeiro voluntário é aquele que entende que o bem precisa ser feito. E precisa ser feito por quê? Porque é o bem. O senhor já tem um prazo determinado para deixar isso aqui? Não. Até enquanto o Alzheimer não me pegar, eu vou continuar aqui. Eles estão sempre prontos para oferecer uma palavra de carinho, um abraço. Se doam com o seu melhor, muitas vezes para pessoas que não precisam de nada material, apenas da presença de um ombro amigo. Atuam e se unem por causas pouco amparadas e até mesmo esquecidas pelo poder público. Eu estou falando dos voluntários e este é o tema do nosso Arquivo A de hoje. José, tudo bem? Bom dia. Perguntaram para mim se eu queria participar de um trabalho voluntário na comunidade aqui do Beira-Rio. Eu não conhecia a comunidade e também, bom, vamos lá, o que eu posso ajudar, não é? E eles me apresentaram uma série de trabalhos e eu me identifiquei, bom, isso aqui eu posso ensinar, eu posso trabalhar com ensino. E dentro do ensino havia uma necessidade que era a alfabetização de jovens e de adultos. E vi que, em primeiro lugar, a faixa etária era bastante grande, com algumas pessoas com 50 anos, outras pessoas com 19, 20 anos. Havia a maioria eles eram parentes, né? Primos, tios e tias. E eles também e era um grupo só de mulheres. O que nós trazemos aqui para elas é um pouquinho de tudo. Nós temos aulas de português, matemática, como se comportar em entrevistas, como se vestir, penteados, tratar um pouquinho da autoestima, o autoconhecimento, que é algo muito importante, que se você tem um autoconhecimento, você consegue se desenvolver mais em qualquer outra das áreas também, consegue identificar as diferenças e as dificuldades que você tem e tentar superá-las. Então, o que a gente procura trazer é um pouquinho de cada. Nós temos alguns projetos que estão em andamento, que a gente quer colocar em prática logo, se Deus quiser, que é a parte culinária, para que eles possam ter também um desenvolvimento profissional, né? Muito mais do que dar o peixe pronto, né? Ensinar a pescar. Para o Jorge, estar à frente de uma sala de aula nunca foi um desafio. Afinal, ele leciona há mais de 20 anos. Só que dessa vez a missão era outra e que iria muito além dos conteúdos didáticos. Eu trabalhei 22 anos e acho que 10 meses como professor de eletrônica, as várias disciplinas da eletrônica, inclusive matemática. E aí você vai trabalhar com um grupo, e quem faz esses cursos normalmente de eletrônica, agora mudou já bastante, são homens, né? São rapazes. Então o tratamento é bem diferente. Estou acostumado a lidar com homem, né? Com rapazes. Aí de repente você tem um grupo de moças e mães, né? Então aí eu tive que estudar mais ainda como fazer, como abordar e como atender a necessidade delas, e para isso eu tive que fazer algumas entrevistas para conhecer onde elas trabalhavam e o que elas precisavam aprender para desenvolver melhor aquele trabalho. Bom, e aí o que fazer, né? Aí eu fiquei imaginando que quando você vai dar uma aula, vou pegar um exemplo, soma de fração,
Já tem um algoritmo, já tem um procedimento, olha, você faz isso, usa o mínimo múltiplo comum, faz exercício. Agora, aqui não, né? Eu vou ter que... Como é que você limpa uma casa? Você vai limpar o chão é de piso, é de porcelanato, como é que você varre? Você levanta poeira, como é que você vai usar o aspirador de pó? É 110, é 220, é bivolt. Aí eu comecei a ver uma série de vocabulários ligados à área de mexer com equipamento eletrodoméstico, com produtos químicos de limpeza, e que era importantíssimo que elas começassem a ler o rótulo, ler lá, olha, eu comprei uma água sanitária, está escrito aqui cuidados ou precauções. Então essa é uma palavra-chave, ela tem que entender e ler. O trabalho é feito com outros voluntários da Corpus, a Comissão para a Promoção Humana e Social de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Os assistidos são moradores de 2 bairros carentes da cidade, um deles o Beira Rio. Nós vemos assim grandes avanços desde o início que a gente começou a entrar como voluntário dentro da comunidade e nós vemos acompanhando essa evolução com elas. Então é muito mais que só realmente vir aqui e dar aula. Você participa da vida deles, eles passam a ser parte da sua família, não aquela família de sangue, mas aquela família emocional. Então a gente acaba cuidando um do outro, tendo um carinho maior e com isso puxando as pessoas para conseguirem evoluir mais, né? Conseguir uma evolução não só didática, mas também emocional. Então, muito mais do que você construir, é você agir. Eu acho que tem algumas diferenças, muito mais do que você só doar, é você apoiar. Todo final de ano a gente faz uma retrospectivas, vamos dizer assim. E aí a gente pede para que elas falem sobre um feedback das aulas, o que elas pretendem para a gente no começo do ano que vem. Então elas começam a dar os depoimentos. E vejo que muitas das coisas que a gente compartilha dentro de sala de aula, elas aplicam dentro de casa. E inclusive com os filhos, que a gente vê que tem um grande ganho dentro da família. E isso não tem preço. O primeiro retorno, né, é no sorriso. Você já vê o sorriso espontâneo, você vê que alguma coisa de bom aconteceu naquele dia. Então isso tudo me dá uma alegria muito grande, não é? E deixa de ser um trabalho de profissional, de professor, né, que está ali dando um curso de formação técnica. Vai ser um trabalho onde o resultado não é um pagamento, o resultado é uma alegria, uma satisfação espiritual. E é difícil, eu venho para cá contente e saio mais contente. Isso não é mentira. Eu nunca saio triste. Eu vejo que quando elas sorriem, agradecem ou fazem aquele agora entendi, isso é maravilhoso. O trabalho voluntário é muito curioso porque ele não nasce do jeito que a gente tem hoje, as pessoas se mobilizando para poder ajudar alguém ou uma organização, né? Ele nasce, né, definitivamente pela existência da desigualdade social, né? Isso em qualquer momento da história, né? A existência do pobre, né, do marginalizado, do leproso, né? Aqueles então que tinham doenças infecto-contagiosas. Então a gente vai identificar o trabalho voluntário, né, pela iniciativa de entidades que hoje a gente chamaria filantrópicas, né, mas muito dentro de um sentido do afastamento e não da inclusão. É muito curioso isso. Então a gente vai ver organizações que, por exemplo, há 200, 300 anos antes de Cristo, né, tanto no Ocidente como no Oriente, nós teremos, né, os próprios
governantes, o que hoje a gente chamaria de prefeitos e tal, né, preocupados em de repente doar uma terra ou doar ou ajudar do próprio bolso uma iniciativa que seria um hospital para poder cuidar dos leprosos fora da cidade. Priscila é de Mogi das Cruzes, município que pertence à região do Alto Tietê, em São Paulo. Pelo menos uma vez na semana, ela reserva o dia para se dedicar às ações sociais do Projeto SOPA, Sociedade Organizada Pão que Alimenta. Mas a responsável pela chegada dela aqui, olha só, foi a filha Marina, que é de poucas palavras, mas já mostrou que gosta mesmo é de ajudar o próximo. Ela é síndica mirim do meu condomínio, a gente mora num condomínio pequeno, e aí ela com as amigas, com as crianças, se juntaram para fazer algumas ações no condomínio, contratar monitor, fazer umas brincadeiras e tal. E aí eu falei, e aí uma ação social, né? Aí ela teve a ideia, porque temos muito brinquedo, né? Vamos pegar nossos brinquedos, arrumar, embalar e vamos dar umas crianças que não tem. E falou com as amigas, aí eu falei, legal, falamos com a síndica, show de bola também, que emprestou o salão de festa do condomínio, a gente fez uma oficina. E daí nessa oficina a gente começou a arrumar os brinquedos, pôr pilha, limpar, roupa e boneca. E a gente foi embalando, fazendo brinquedos bons, né? E falamos nas escolas, e aí foi aumentando. A gente queria uma quantidade de 100 brinquedos, que era para doar num orfanato que eu participava, né? Que eu ajudava. E aí quando a gente viu, a gente tinha uns 200 brinquedos. O que a gente vai fazer? A primeira missão era arrecadar brinquedos que seriam doados para crianças carentes no Natal. E ele falou assim, legal, né? A gente pode doar esses brinquedos? Ele falou, tem o Dia das Crianças, a gente não doava brinquedo, doava outras coisas, mas se vocês quiserem. Aí ele falou que podia, mas tinha que ser 1000 brinquedos. Aí eu, meu Deus, né? Impossível, 1000 brinquedos. Já fiquei pensando como eu ia fazer. Eu ia ter que pedir dinheiro emprestado para comprar brinquedo. E aí a gente começou a divulgar nos WhatsApp, nas mães da escola, e ela falando na escola também chamou ela para falar, e foi espalhando no bairro, e foi chegando brinquedo de tudo que é lugar. E de 1000 brinquedos que eu achei que a gente não ia conseguir, a gente conseguiu 3.000 brinquedos. E nisso eu comecei a frequentar a casa, né? Conheci a Dona Odete, conheci os outros voluntários e me apaixonei, né? E a gente foi na primeira entrega, e nessa primeira entrega a gente conseguiu um caminhão também emprestado, e fomos numa comunidade, né, que eles ajudavam a entregar. E aí foi a paixão à primeira vista, assim. Eu vi que eu não podia mais viver sem fazer isso. E deu tão certo que, olha aí, desde então, ela não conseguiu mais abandonar o trabalho. Então, toda vez que eu vou no instituto, eu vou para fazer o que precisar fazer. Então, normalmente a gente vai, carrega sopas ou carrega a cesta básica, bota no carro, a gente vai entregar, ou se precisar cortar legume, a gente vai cortar. Já cortamos muito legume também, né, na nossa casa, para nossa vizinha que fazia também. Então, assim, a gente faz o que tiver, você vai de coração aberto. Eu vou lá para fazer o que tiver que fazer. Muitas vezes que eu fui entregar a sopa, a sensação é como a gente é privilegiado, né? Como tem tanta coisa na nossa casa, como a gente pode abrir a geladeira e pegar o que a gente quiser, e às vezes a pessoa está esperando aquela sopa, aquele final de semana, é aquilo que eles vão comer, né? E esse é um carinho que a gente dá. Eu acho que quando eu entrego a sopa, eu sei que é o alimento, é o que eles precisam, mas é um carinho, é um cuidado. Eu penso que quando eu estou entregando a sopa, a gente está falando, olha, vocês não estão sozinhos, a gente está aqui, a gente está tentando fazer uma coisa também, a gente está junto, e essa sensação que eu tenho. Então, quando eu entrego a sopa, eu não estou dando só o alimento, eu estou dando um pouquinho de esperança. Teve um episódio, assim, que a gente sente um grãozinho de areia mesmo no universo, quando a gente fez a gente está fazendo um papel para as pessoas preencherem sobre a vida delas, o que elas fazem, a renda familiar, para a gente conhecer um pouquinho mais as famílias que a gente ajuda, né? E aí, nesse dia, eu fiquei com os papéis ajudando eles preencherem, que alguns não conseguiam preencher. E a gente pergunta sobre o sonho, né? Sonho profissional deles, assim. E esse dia me marcou muito, porque eles estão sem sonhos, sabe? Então, as pessoas estão... a gente tem tanto sonho, né? Nossos filhos nascem já... pequenininho já fala, quero ser dentista, quero ser cabeleireiro, quero ser não sei o quê, quero ser veterinário. Cara, eles não tinham isso.
É qualquer coisa sendo fichado, qualquer coisa que eu ganho em cesta básica, qualquer coisa que tem para comer. Então, assim, nessa hora você vê, poxa vida, né? O que a gente poderia fazer mais? É tão pequeno, né? Tanta diferença, né? Então, esse dia me marcou muito, saber que eles estão sem esperança, que a gente precisa continuar assim, que a gente está fazendo uma coisinha, mas pelo menos estamos fazendo, como eu te disse, uma corrente do bem, que se espalhe isso, né? Que mais pessoas possam ser voluntárias, possam ajudar. A gente vê transformações realmente significativas na sociedade contemporânea, né? Então, definitivamente, hoje nós temos organizações não governamentais, multirreligiosas, né? Então, não necessariamente motivadas por uma crença ou outra, mas realmente, né, ecumênicas, ou ainda, né, motivadas por uma filosofia, por uma corrente então filosófica que seja, mas voltadas e preocupadas com a transformação social. CVV, boa tarde. Como é que foi quando ele era menor, quando ele estava na escola? Ele era um menino carinhoso? Para mim, a importância da escuta é que a grande maioria das pessoas são muito solitárias e não tem assim quem elas possam desabafar. Principalmente idosos, por exemplo. A família não dá muita atenção, né? Então, quando eles ligam aqui e começam a conversar, você percebe que eles se sentiram bem, percebe a alegria deles. Eu atendi uma senhora que ela tem 89 anos e ela falou que ela liga para o CVV 3, 4 vezes por dia, porque ela conversa com pessoas boas, de bom coração, que dá atenção para ela. Ela falou que nem os filhos dela não dão a atenção que o CVV dá para ela. Então isso para nós é uma satisfação muito grande. Nós fazemos um trabalho gratuito, mas quando você percebe que você está ajudando a outra pessoa, isso é muito importante, né? Quando você percebe, às vezes a pessoa, quando ela vai desligar, ela fala, olha, muito obrigada, eu gostei muito de falar com você, eu já estou me sentindo melhor. Então não tem dinheiro que pague isso. São mais de 120 postos do Centro de Valorização da Vida espalhados pelo Brasil. A estimativa é de que por ano mais de 3 milhões de atendimentos são feitos com a ajuda de voluntários, como o Alberto, que chegou aqui há 18 anos. Eu sempre falei, e não é demagogia, não é nada não, mas eu preciso agradecer ao nosso Deus lá em cima por tudo que eu tenho, porque eu tenho uma família, eu tenho saúde, eu tenho tudo de bom. E eu precisava agradecer, mas não é só obrigado, meu Deus, eu teria que agradecer em forma de trabalho. Então surgiu essa oportunidade e eu estou tentando ser um voluntário. E já foram muitas experiências ao longo desse tempo dedicado simplesmente a ouvir quem precisa ser ouvido. Na verdade, é uma das coisas mais difíceis do ser humano. Como dizem as pessoas, nós temos uma boca e 2 ouvidos. Então, teoricamente, nós deveríamos ouvir mais do que falar. Mas nós temos a necessidade de falar, né? Nós deveríamos fazer mais cursos de escutatória do que oratória. Então, esse foi um trabalho que eu tive que fazer para me acostumar a ouvir as pessoas sem bloquear essas pessoas, deixando que essas pessoas falassem. Então, não foi fácil, mas a gente está treinando. É sempre um pedido de socorro, né? Sempre a pessoa pode não estar percebendo que está precisando desse socorro, porque ela tem uma dor muito forte por dentro e ela precisa conversar para que essa dor minimize ou vá embora. Então, a função do voluntário é exatamente essa. Nós permitimos que a pessoa fale, que a pessoa exponha os seus problemas, os seus sentimentos. É muito importante que a gente identifique os sentimentos que essa pessoa está trazendo e a deixe falar. Ela precisa desabafar. Você
se vê hoje fora desse trabalho, Sônia? Não, eu não me vejo hoje fora desse trabalho. Eu acho que enquanto eu tiver disponibilidade e forças, eu quero continuar no CVV. Que as pessoas que estão se doando, que estão olhando para o outro, elas automaticamente se sentem mais felizes, se sentem mais completas, se sentem mais satisfeitas. Basta observar, né? Observa um grupo de voluntariado. Quando você estiver andando em algum lugar, pessoas que estão servindo sopa, pessoas que estão envolvidas com projetos, o quanto que tem um bem-estar, tem algo que você olha na pessoa e fala, aquela pessoa, ali ela está ocupando o lugar dela no mundo, ali ela, né, se sente realmente beneficiada, né? Na verdade, eu costumo dizer que dar e receber é uma coisa só, né? Na verdade, quem está dando está recebendo bastante. E quando esse gesto é capaz de transformar vidas que ainda nem vieram ao mundo? A Claudete e a Cidinha doam tempo delas bordando, costurando, preparando enxovais que serão entregues a gestantes em situação de risco. Acho que eu tenho um pouquinho dessa experiência, assim, né? Que acho que até o pessoal que não sabe muito, mas assim, eu fiquei grávida solteira também. Então eu sofri um pouco daquele... Rejeição. Isso, né? Essa coisa da família que não aceita, né? Então eu vivenciei isso. Mas a gravidez minha não foi uma coisa tão simples, né? Então teve assim, é difícil falar porque envolve, né? Outras pessoas, mas saber que essas mães que chegam até aqui podem estar vivenciando isso. Ou até mesmo coisa pior, e saber que aquela roupinha vai trazer um agrado para aquela criancinha e vai encher aquela coisinha, é muito gostoso, né? Eu tive essa questão de receber um enxoval, de receber roupa, e era muito prazeroso. Então, acho que para mim tem esse peso. O que eu senti, é bom saber que outros possam sentir também. Toda quarta-feira, esse é o local de trabalho frequentado pela Claudete. É o dia da semana que ela abre mão do ofício de costureira profissional para atuar como voluntária na Associação Guadalupe, que atende gestantes em suas questões sociais, físicas e emocionais. A hora que eu fecho ali na mesa, arrumo, me vem essa questão de vida. Não vem assim o sentimento de o que uma pessoa vai pensar quando vai receber, não. Vem para mim sempre a imagem de um neném ali dentro, e isso para mim é a vida nova se formando. Então é essa sensação que me norteia. E junto com essa sensação eu acho que entra um pouco disso que você falou do pagamento, que não tem o que pague, porque é esse sentimento que vem, é essa imagem, e isso junta com alguma coisa a mais que dá uma tranquilidade, uma paz, uma satisfação. Estou aqui e enquanto for necessário, eu estarei aqui. Qual é o seu salário aqui, Claudete? O meu salário? O que você recebe com esse trabalho? Rapaz, você fez pergunta difícil. Porque financeiramente não tem, mas tem algo que não se paga, né? E se perguntar o que é também, não dá para mensurar. Não dá mesmo. É um preenchimento que não vem do dinheiro, não se preenche com isso. Eu acredito que vamos chamar assim, o espírito de doação, ele é algo natural, na verdade, da essência da criança, da essência do ser humano, né? O ser humano, ele é doação, né? A gente, no nosso estado mais puro e original, né? Na nossa essência verdadeira, a gente tem esse espírito de doação. A Cidinha acompanha as futuras mãezinhas durante a gestação e dá aulas de graça de bordado e crochê, o que, segundo ela, vai fazer a diferença na vida dessas mulheres, tanto durante a gravidez, como também depois que o bebê nascer. É apenas uma forma de ter uma renda extra com as peças produzidas. E é uma coisa assim que você vai usar no seu dia a dia, sabe? Não precisa ser só o enxovalzinho hoje, você vai aprender e você pode até ganhar dinheiro,
né, com essas coisas, né? Você pode fazer um pano de prato, é tudo incluso nessas aulas que elas tiveram aqui. Tinha muitas mesmo, que aí até a gente dava conselho, né? Ah, você tem que parar com isso, porque vai prejudicar o bebê, sabe? Depois de uma longa conversa, assim, às vezes aí vinha agradecer que tinha até parado de fumar, de beber, sabe? Muitas mesmo, sabe? Então, é muito gratificante pra gente que tá ali, sabe? Quando elas vêm, assim, agradecer a gente, sabe? E aí a gente acaba... Nossa, eu tenho muitas no Zap que ainda continuam amigas, sabe? Aí a gente faz uma amizade, sabe? Muito legal mesmo. Às vezes choravam aqui, sabe? Tinha muitas que acho que vinha com problema já, né? De casa e chorava. Daí a gente era o ombro amigo delas, sabe? Porque a gente também tem o nosso sofrimento, mas a gente vê que às vezes o delas são, sabe, mais puxado, sabe? O termo voluntário, né, ser voluntário, está, na verdade, relacionado à vontade, né? É aquele que age por vontade própria. Então, eu vou me voluntariar, quer dizer, eu tenho vontade, eu tenho uma motivação, e considerando motivação como um conjunto de motivos próprios, né, que me levam a agir ou que direcionam a minha ação. Então, quando alguém vai se voluntariar, melhor, para essa ação ou para aquela ação, que seja de uma coisa aparentemente simples, né, mas que tem um impacto social, inclusive, bastante significativo, eu vou dar sopa para as pessoas, né, eu vou distribuir cobertores, eu vou ajudar a organizar a fila do albergue. Parece que é algo muito pequeno, e não é. Há impactos sociais com dimensões para além da nossa compreensão. Tinha uma que ela estava grávida de gêmeos, sabe, era um casal. Daí ela usava droga e aí ela não queria de jeito nenhum. Não queria, sabe? E a gente conversava, eu falava para ela assim, nossa, eu acho que é tão gratificante, tem mãe que quer e não pode, você conseguiu, e aí você tá pensando assim, ainda vem um casal para te alegrar, para te ajudar, sabe? E aí foi indo que ela falou que ela estava levando a gravidez mesmo por causa do namorado, sabe? Porque por ela ia tirar. Mas aí ela saiu daqui já com um outro pensamento, sabe? Ela já não pensava mais em tirar, sabe? Ela pensava já no amor que ela já estava com aquela criança. Estudos comprovam que a motivação pode afetar o grau de felicidade após se fazer algo em benefício de outros, seja ajudando, compartilhando, doando ou até mesmo se colocando como um voluntário. Ver o resultado do próprio donativo sobre outras vidas representa um benefício emocional. É como se o impacto desse ato de caridade causasse uma espécie de efeito dominó. O trabalho voluntário vai se transformando também na medida em que as pessoas percebem a necessidade de cuidar umas das outras, né? A percepção de que o ser humano vai para além, está além da sua classe social. A humanidade, né, clama por um espírito mais cooperativo, colaborativo. Curioso isso, na origem do cristianismo, as comunidades cristãs eram movidas, obviamente, pelo amor, né, que é, né, nodal aí no Evangelho, né, movidas por esse espírito, então, de cuidado com o outro. Nós teremos as comunidades primitivas cristãs realmente muito voltadas à caridade.
E aí já um pouco diferente das atitudes voluntárias antes de Cristo, já uma caridade de aproximação, né? De maneira que a gente vai ter um ícone dessa aproximação com os marginalizados já no século, né, na Idade Média, no século XIII, início do século XIII ali, com São Francisco de Assis, que vai realmente se debruçar, que vai ao encontro do leproso, que vai ao encontro das comunidades mais pobres, etc. A proximidade de São Francisco de Assis com a natureza sempre foi muito evidente. Por isso ficou conhecido como Santo Protetor dos Animais. E até hoje muitas pessoas se colocam a serviço dessa causa. A nossa equipe foi conhecer um bazar onde toda a renda é revertida para o trabalho voluntário de resgate e cuidados com animais. História que começou com a Patrícia já há um bom tempo. Faz 16 anos que eu estou envolvida e aconteceu por acaso, porque na verdade a gente não escolhe, né, ser protetora de animais, simplesmente acontece. Você começa a ver os cachorrinhos na rua sofrendo, eu comecei a enxergá-los mais por conta da minha, né, que eu tive uma filhotinha, meu marido me deu, e aí vendo ela em casa, com tudo que era do bom e do melhor, a gente começa a enxergar mais os animais na rua, né. E com isso comecei a resgatar alguns animais, ajudar, e foi crescendo, crescendo. Após 16 anos, a gente já doou mais de 4.500 animais. E aí veio a necessidade de montar esse bazar para ajudar nos custos, né? Porque é muito alto, é despesa em cima de despesa. Por mais que a gente tenha muito desconto, porque a gente é conhecido, principalmente aqui na região, mesmo assim a gente precisa de muito, muito recurso para poder manter esses animais. Então... E o bazar acontece assim, são doações Sim. que são revertidas depois em verba aí para poder continuar com o trabalho. Com certeza, a gente tem a nossa loja online, temos também o bazar físico, a gente aceita doações de todo tipo, coisas para casa, coisas para pessoas, animais, a gente vende de tudo, não tem o que a gente não venda. Desde móveis até eletrodomésticos, tudo, e a gente reverte esse dinheiro para ajuda. O nosso foco, na verdade, é ajudar os animais e não resgatá-los, porque não tem espaço físico para colocar todos eles. Então a gente ajuda algumas famílias carentes, quando a pessoa não quer mais o animal, a gente trata, castra, depois a gente doa, encaminha para um novo lar, faz entrevista, o nosso trabalho é bem completo mesmo. E como toda história tem um começo, essa teve o seu primeiro capítulo no município paulista de Indaiatuba. Aí resgatei uma cachorrinha chamada Sol, que foi a primeira cachorrinha que eu resgatei. E com ela, assim, ela estava tomada de carrapato, aquilo me sensibilizou muito, levei ela para a clínica. Ela teve que dormir lá, porque era muito carrapato, não tinha nem como ir para minha casa. E no outro dia eu vi o custo que era isso, mas o meu coração não conseguiu parar. Então, devido a isso, eu resolvi procurar uma forma de ter verba e não somente pedir dinheiro, né, para as pessoas, porque infelizmente tem gente que fica com receio de doar, de ajudar. Então a gente montou esse bazar que deu muito certo, a gente já está aqui há 6 anos com ele. Isso vai gerar benefícios, vai gerar bem-estar, vai gerar mais qualidade de vida, mais satisfação e alegria mesmo, né? A pessoa que está realmente se doando, ela é claramente observável que ela se sente melhor. Tem muitos animais. Agora com essa pandemia, então, as pessoas estão doando os animais, querem se desfazer mesmo. Uns jogam na rua, que são as pessoas que não têm coração, e outros acabam ligando pra gente, pedindo, olha, então a gente acaba ajudando às vezes com ração também, quando a gente não consegue recolher ou doar, porque não tem lugar para todos. Mesmo a gente fazendo esse trabalho incrível, tentando doar, fazendo toda uma entrevista, às vezes não tem espaço para todos, né? Muito cachorro, gato também. São muitos animais. Quando você vai embora para casa, assim, né, e deita sua cabeça no travesseiro e você teve um dia ali de vitória, de um resgate, de um destino, de um lar para um cachorro, como é que fica o sentimento? Eu adoro. Eu, quando entrego um bichinho, alguns quando ficam na minha casa, muitos a gente paga hotel, né? Mas alguns eu consigo levar para minha casa, que eu tenho um espacinho lá. E eu acabo me apegando, eu choro, mas eu fico muito feliz, porque eu faço amizade com os adotantes. Eles me mandam mensagens, me mandam vídeos, fotos dos animais na casa nova, então eu fico realmente realizada, porque era tudo que eu queria. E eu quero realmente que isso ainda aumente muito e que eu possa chegar em muitos mais animais, né? Porque ainda é pequeno, apesar de já ter sido quase 5.000 animais. A
Aí essas coisas que são vendidas são revertidas... São revertidas para pagar veterinário, pagar hotel, ração, vacina, castração, vermífugo, remédio de pulga, carrapato, uma infinidade. Cirurgias. A gente operou há pouco tempo um cachorro que estava com a coluna travada. Só com ele a gente gastou R$7.000. Então o custo realmente é bem alto. Essas cirurgias, principalmente, são bem complexas e bem caras, né? É dedicar uma partezinha da tua vida para fazer o bem para outros, né? Então é só, realmente aqui só amor. Lucro, pró, não tem. É realmente para os bichinhos. É um transbordamento, na verdade. Então eu acredito que ampliar no mundo esse trabalho de voluntariado, as pessoas poderem se ajudar mais, né? O mundo seria muito melhor, né, se todos realmente estivessem se ajudando, estivessem dando a sua contribuição verdadeira, não só esperando o que eu vou receber da vida, mas o que eu posso dar. São quase 16 anos que eu ajudo esses animais e eu acredito que eu sou uma outra pessoa. Antigamente a gente ligava muito mais para outras coisas, né? Fúteis às vezes. E hoje eu antes de fazer qualquer coisa, às vezes até de ir no shopping comprar alguma coisa, eu pensava, mas isso aqui é uma vacina, isso aqui é uma castração, acho que eu não vou comprar. Então hoje eu me sinto uma pessoa bem melhor. E quando a descoberta dessa vocação de ajudar o outro acontece ainda cedo, na adolescência? A minha chegada nas aldeias foi muito por acaso, eu diria até um pouco acidental. Eu até então nunca tinha ouvido falar sobre as aldeias de vida. E aí uma colega da minha irmã iria fazer a aldeia, e para fazer a aldeia você precisa fazer uma ficha, era um pouco concorrido à época. E aí na semana da aldeia, essa pessoa precisou desistir por uma série de compromissos e acabou oferecendo a ficha para minha irmã. Minha irmã falou, você não quer fazer? Eu, assim, muito vagamente disse, não tem nada para fazer, por que não? Né? Um fim de semana diferente. Foi incrível para mim vivenciar aquilo e ter aquela experiência, aquela sensação. E foi um amor assim à primeira vista. Eu me encantei, me apaixonei e realmente foi um marco na minha vida de quem eu sou, da conformação do meu caráter. E ali eu senti de verdade um chamado muito grande no meu coração. Eu senti de verdade que aqui era meu lugar, que eu precisava estar aqui, que eu precisava servir aqui. E daí pra cá eu não saí mais e cada dia eu me apaixono mais. Então foi uma chegada meio não planejada, do acaso, mas que mudou realmente a minha vida. Padre Pedro Cunha é o fundador das Aldeias de Vida, um grupo de pessoas comuns que trabalham de forma totalmente voluntária em prol da transformação e resgate da vida humana. A gente sempre diz que a aldeia é uma iniciativa de Deus, ela não foi uma iniciativa que eu quis, eu vou fazer, fiz um projeto, vou montar e ela começou. Ela surgiu do nada, eu fui fazer um roteirinho para o retiro com os jovens e nesse roteirinho saiu o primeiro manual das aldeias, completo do jeito que é hoje, utilizado já há 27 anos. E a gente nem sabia o que era aquilo, porque é de uma complexidade muito grande. E eu sempre digo que se fosse para ser ideia da minha cabeça, eu teria feito ele menos simples e menos complexo. Porque embora ele seja extremamente complexo, ele é simples demais, né? E acho que é por isso que funciona. Então, depois disso, a gente começou a aplicar isso junto com os jovens daqui de Lorena e devagar isso tudo foi se expandindo, a gente foi se estruturando. Nós atuamos dentro da igreja, mas nós somos uma associação civil de fiéis. A gente não é, por exemplo, como existem as associações de vida apostólica da própria igreja, etc. Nós somos uma associação civil, mas nos colocamos a serviço da igreja. Mas não só a serviço da igreja. Na verdade, nos colocamos a serviço da pessoa humana, que deseja de verdade fazer um encontro profundo consigo, com o outro e com Deus. A grande missão das Aldeias de Vida é proporcionar isto a qualquer pessoa, não importa quem seja essa pessoa. Mas na igreja a gente desenvolve todo um trabalho voltado para aquilo que é próprio da igreja. Então, sem perder essa tríplice dimensão, o encontro consigo, com o outro e com Deus.
Hoje sou um homem totalmente diferente. Como eu disse anteriormente, foi um divisor de águas na minha vida. Eu pensava de um modo, hoje eu penso de um outro modo, acolho as pessoas que eu tinha dificuldades para acolher em certo momento, hoje já tenho uma facilidade maior, né? Então, porque toda pessoa é filha de Deus, e sendo filha de Deus é digna de todo respeito, de todo amor. A pergunta que sempre fazemos é sobre a recompensa depois de mais uma missão cumprida. Dentro da aldeia eu pude experimentar o contato com inúmeras pessoas, de inúmeras classes sociais, cidades, enfim, crenças religiosas e tudo mais. Então, acaba que a gente passa a abrir realmente a visão do que é a sociedade, de quem são as pessoas, de como elas são. E existem algumas situações que me marcaram assim profundamente, e eu tenho duas específicas. Foi uma que era um jovem, ele era um pouco mais novo que eu na época, ele estava envolvido com tráfico, ele, enfim, estava vendendo e, enfim, muito envolvido nesse meio. E ele veio fazer a aldeia porque ele estava numa condicional, havia acabado de sair. E ali ele se encontrou e duas coisas que ele me disse me marcaram muito, que foi que ele levou todo esse tempo de vida, que ele tinha precisado errar tudo isso para entender que ele era amado por alguém, que ele tinha valor e que ele não precisava ser só aquilo. E que ele realmente queria mudar a vida dele para dar orgulho para a família. E aí no final desse retiro, ele me falou, me abraçou, agradeceu, falou que foi uma experiência muito boa, que ele era muito grato a Deus e a todo mundo. E que ele tinha colocado como propósito de vida dele, mesmo que isso lhe custasse a vida, não se envolver mais com as drogas e amar as pessoas enquanto ele pudesse. E me marcou muito essa frase porque 3 semanas depois ele foi morto, porque ele tinha dívida. E ele se recusou a vender droga para pagar a dívida e ele foi morto. Então me marcou muito pela realmente a veracidade disso, de como marcou a vida dele, como um fim de semana ali de um servir simples meu foi profundo para ele, a ponto dele abrir mão da própria vida para não errar, para não ir contra aquele amor que ele encontrou e contra aquilo que ele vivenciou. Porque eu percebi quão frágil nós somos e quão carregados de preconceitos a gente é com o olhar dos outros, e a gente vai criando estigmas em cima das pessoas, sendo que no fundo a gente só precisa olhar e entender que é um ser humano, que tem falhas, que tem erros, que tem acertos. Nada de extraordinário. Já chegou aldeeiros para mim que falaram para mim que, olha, o seu sorriso me fez levantar. Só, mais nada. Então só isso já basta para a gente ter, saber que através de nós, Deus, de um sorriso simples, que para mim é simples, porque eu estou sorrindo toda hora, mas levanta uma pessoa. Então o seu sorriso me levantou. Não haveria nenhuma possibilidade de fazermos uma aldeia sem o voluntariado. Seria absolutamente impossível. Mesmo porque esse voluntário não é um voluntário qualquer. É um voluntário que ele entendeu a missão da aldeia de vida, que ele experimentou essa realidade nele e que agora ele deseja transmitir isso para os outros, para que os outros também façam a experiência que ele fez. Então, por exemplo, uma pessoa tem uma grande capacidade de ouvir. De repente ela não é uma grande comunicadora, mas ela consegue concentrar, dar atenção. Então ela pode se encaixar num atendimento para pessoas que estão em dificuldade, que exatamente precisam desse apoio de alguém que as ouça. Ir num asilo, né? Conseguir dar esse ouvido, dar essa atenção para o outro. Né? O outro tem habilidades físicas, pode fazer atividades com adolescentes, com crianças, de repente alguém da área da educação física. Eu acho que para todas as áreas tem oportunidade, para todos os dons, todos os talentos, tem uma forma, tem alguém precisando daquilo no mundo, né? E aí por isso que eu acredito que o autoconhecimento vai ajudar muito nisso. Você precisa identificar quais são essas qualidades que cada um traz. Porque muitas vezes a gente segue a vida dentro da expectativa do que os pais esperavam da gente, dentro daquilo que eu idealizei como grandeza, muito focado no sucesso, muito focado em ser grande, mas pouco conectado com aquilo que você tem de mais puro, mais verdadeiro para entregar para o mundo. E eu acredito que eu não tenho dúvida nenhuma que não falte oportunidades para colocar esses talentos e esses dons em doação. Apesar de ser muito novo, né, eu passei pela crise dos 25. No meu aniversário de 25 eu fui parar para pensar na minha vida e tudo que eu tinha feito, o que eu não tinha e como estava caminhando tudo aquilo.
E quando eu olhei para trás, eu fiquei muito feliz. E de verdade eu teria feito e vivido tudo de novo, principalmente dentro do meu servir, né, do meu trabalho voluntário dentro das aldeias, porque eu realmente curti a minha juventude, eu ri muito, eu fui em muita festa, eu brinquei muito, mas eu nunca precisei ficar bêbado, eu nunca precisei me drogar, nunca precisei me envolver em briga. Eu consegui ser aquilo que eu acho que Deus espera de mim e consegui ser feliz. De falar bobeira, de brincar, de rir, de abraçar, de chorar, de ficar bravo. E sempre envolto por pessoas que sempre me apoiaram e me incentivaram, porque eu tenho a minha família, que eu amo muito de paixão, e eu tenho as aldeias, que é a minha segunda família. Que eu tenho aqui amigos com quem eu realmente partilho profundamente e tem dias que a gente marca de sair para comer e partilha, e brinca, e ri, e chora. E a gente sempre brinca que os rolês nossos, né, os eventos, eles sempre terminam em partilha. Então começa com pagode, com dança, com churrasco, daqui a pouco tá uma roda, todo mundo sentando, partilhando, aí um já chora, o outro também. E é uma coisa assim que eu curto muito, e realmente assim, não me arrependo e digo tranquilamente que é muito possível você ser feliz, você aproveitar tudo que o mundo oferece sem necessariamente ser do mundo, né? Sem estar mergulhado naquilo que é ruim da palavra mundo.